ao fórum virtual da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Brasil após a pandemia. Hoje o assunto é saúde pública, cidade e infraestrutura. E vão participar a Lígia Bahia e o Ricardo Henrique. A Lígia Bahia é professora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ. É médica e doutora em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Especialista em epidemiologia e pneumologia sanitária. O Ricardo Henriques é superintendente executivo da Fundação Unibanco. É ex-professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense e ex-secretário de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação. Foi presidente do Instituto Pereira Passos e participou da implementação do programa Bolsa Família do governo Lula. Nós discutimos muito lá, a diretoria da COP, o professor Romildo, a vice-diretora, a professora Suzana, o professor Figueiredo, que organizamos essa série de debates sobre a oportunidade de falar do pós-pandemia, em plena pandemia. Ainda mais com um presidente patético, como nós temos. Hoje acabou de participar de uma manifestação pela ditadura militar e que defende o fim do isolamento social como controle da propagação do vírus. Então, é um problema. Mas a gente acha que, independente dos problemas presentes, nós temos que discutir o futuro. Tem um exemplo aqui que eu peguei de um artigo do Financial Times, de 4 de abril, que também discute isso, a discussão do pós-pandemia. Ele chamou a atenção que, durante a Segunda Guerra Mundial, Roosevelt e Churchill tiveram a iniciativa da Carta do Atlântico, que estabeleceu as bases para a ONU. Isso foi feito em 1941, portanto, em plena guerra, que foi até 1945. Há outros exemplos aqui. Há também um artigo interessante, né, na internet do Kissinger, do Henry Kissinger, e que diz que a realidade do mundo nunca mais será como foi. Nós estamos numa fase de mudança profunda com essa pandemia. Há outros que tratam do problema do pós-pandemia. Por exemplo, Zizek, filósofo, numa publicação italiana, La Repubblica, em abril também, chama a atenção que a realidade já mudou. Vemos governos conservadores adotando medidas que chamaríamos de socialistas em outros tempos. E a perturbação é tão grande que, mesmo na China, país que aparentemente saiu-se bem no controle da pandemia, lá no seu território, mas ainda na China existem protestos, modestos, mas existem. Então, há um abalo. Por falar em China, o Celso Amorim escreve na internet que a China, até o momento, pelo menos, está demonstrando maior capacidade para enfrentar a crise e está também demonstrando capacidade
de cooperar internacionalmente, o que os Estados Unidos não está fazendo. Então, há uma mudança no quadro que vem pela frente. E no Brasil? No Brasil, nós já tínhamos uma crise, não é verdade? O Bolsonaro está dizendo que a economia estava decolando com o Paulo Guedes, sei lá o quê, e aí, de repente, veio o vírus. Não é verdade. A economia estava afundando, e o vírus afundou junto. Até devemos estar matando o vírus afogado, porque ele pousou numa economia que afundava. E isso somente complicou mais. E revelou com uma crueza tudo que a gente sabia. Como moram aglomeradas essas populações periféricas, como as favelas do Rio, de São Paulo. A gente diz que as famílias devem manter, mesmo nas casas, um certo isolamento social, mantendo 1,5 metro de distância entre um e outro. Mas na favela, num espaço de poucos metros quadrados, moram 6, 7 pessoas. Só se sair pela janela para ficar em 1,5 metro, não há esse 1,5 metro. Isso, lavar a mão toda hora num lugar que não tem água. Não é que não haja a canalização de água. Isso tem desde o Brizola, tem, no Rio de Janeiro, pelo menos. O problema não é a canalização, é a água, que falta no subúrbio. Onde eu moro aqui no Leblon, não falta. Eu tenho água, eu posso ficar lavando a mão o dia inteiro sem parar. Mas isso, na verdade, em toda parte. E a população de rua, que se conta aos milhares, que não tem nem pia. Eu já vi um cara que botou uma pia na calçada com uma mangueira para pobre lavar a mão. O Brasil é um país vexaminoso. E tudo se agrava. Que elegemos um presidente não só de direita, como patético. A expressão fisionômica dele é assustadora. Quando ele deu posse ao novo ministro de Saúde, ele tinha uma cara que assustava a criancinha. Não é uma pessoa normal, mas foi eleito. E ele tem aí 1/3 da população que é fã ardorosa dele. Hoje houve carreatas por várias cidades aqui, perto em Niterói, em São Paulo, em Brasília, fora a manifestação em Brasília a favor da intervenção militar, onde ele foi fazer o discurso. Quer dizer, está tudo muito ruim. E o nosso problema aqui é discutir como ficará, o que faremos. Essa é a questão. É claro que há uma relação com o que está sendo hoje. O futuro não independe do presente, existe uma conexão. A nossa combinação é 15 minutos para a Lígia, 15 minutos para o Ricardo, e depois um debate de uma meia hora, 40 minutos, com os seguidores pelo Facebook, que vão enviar perguntas aqui e eu formularei essas perguntas. Então, vamos à Lígia. Então, boa tarde a todos. Queria iniciar agradecendo, super agradecendo o convite da COP, muito honroso o convite. E, enfim, não vou perder tempo, mas eu queria agradecer assim, a Suzana, que é a mulher hoje que está na diretoria da COP, e saudar a presença da Suzana, a nossa representante feminina na diretoria, mas é claro que quero agradecer... A diretoria da COP é cheia de mulheres. Todos os outros diretores, mas a Suzana foi a que eu conversei antes aqui. Bem, então eu organizei aqui a minha exposição breve em 4 dimensões, eu fiz uma colinha, mas primeiro eu vou falar do coronavírus como um fenômeno biológico, só para fazer um esquenta, depois eu vou falar sobre a saúde pública, que é o tema para o qual fui convidada, depois eu vou falar um pouco sobre sistemas de saúde, que está acontecendo, e o Brasil pós-Covid, né? Que também é a intenção do convite é que a gente fale sobre o Brasil pós-Covid. Vou falar, então, a primeira dimensão do coronavírus, que é um fenômeno biológico difícil, né? Acho que todos nós sabemos disso, ele é difícil, é a compreensão do modo de transmissão, do tempo de contágio, das taxas de disseminação e da carga viral em relação à gravidade dos casos, tudo isso está sendo objeto hoje de grandes debates científicos. Então, é um fenômeno biológico novo e, portanto, difícil. A gente também está diante de dificuldade de diagnosticar e encontrar terapias eficazes. Então, a gente tem um novo fenômeno biológico, a gente não tem terapias eficazes, não tem vacina. É super difícil.
a gente assim, vai ter um delay, né, um intervalo de tempo entre os casos e a terapia e a vacina. Esse delay ele pode ser mais breve, mas é um delay, é um intervalo de tempo razoável. O professor Paulo Feijó, que é nosso médico, professor da Faculdade de Medicina, infectologista, estava nos lembrando que entre o primeiro caso de AIDS, 81, e a publicação do medicamento, do primeiro medicamento que tinha eficácia, que foi o AZT, transcorreram 6 anos. Então, os primeiros casos em 81 e o trabalho publicado sobre a AZT em 87 demora, e é isso, né? Então, a gente... E houve muito investimento, todos daqui sabem, na busca de terapias eficazes para a AIDS. Então, a gente vai ter... esse é um problema, né? Esse panorama geral, ele tem singularidades no Brasil, acho que o Pinguelli já começou a falar sobre isso. A gente tem desigualdades sociais imensas. Então, essa é uma pergunta: o que acontece com a pandemia num país que tem essas desigualdades, né, com populações que moram em favelas, que moram nas ruas, uma imensa população carcerária, e asilos, a gente tem asilos e tem menores de rua também que estão em abrigos. Então, são aglomerações e subaglomerações enormes, e a gente sabe que é impossível fazer isolamento social na favela. As casas são a rua, a extensão da casa, ninguém consegue ficar trancado, sem internet, a gente... E agora também a gente já tem um pós-Covid aí que nós podemos conversar sobre isso, né? Nós sequer conseguimos que o acesso à internet fosse livre. Veja, então, é uma desigualdade que é uma desigualdade tão estrutural que quando chega numa hora como essa, que é uma tragédia sanitária, uma tragédia humana, a gente não consegue sequer propiciar acesso à internet para que as pessoas fiquem em casa, porque nós estamos aqui no Zoom, nos comunicando, continuando a estudar, etc., mas isso é impossível para os segmentos populacionais, para a maioria da população brasileira, né? Então, e além disso, a gente tem os povos indígenas que já vivem comunitariamente, como fazer isolamento social com vida comunitária, isso não combina, né? Então, esse é assim, um panorama, só para a gente falar um pouco do coronavírus, para esquentar, né? E agora eu vou falar sobre a saúde pública, segunda dimensão, né? Quais são as estratégias da saúde pública? A saúde pública tem estratégias que são vacinas, que são flúor na água, etc., mas uma estratégia da saúde pública é o isolamento social. Essas estratégias da saúde pública, elas costumam ser muito radicais, né? E elas brigam com a economia. É assim que é, desde sempre, desde o John Snow. Eu não sei se muitos aqui conhecem a história da cólera em Londres, mas acho que certamente alguns conhecem. Havia cólera em Londres, ele descobriu que a cólera era causada por uma empresa que fornecia água, ele fechou a torneira dessa empresa que fornecia água, já foi um problema, mas mais tarde ele passou o sistema de água e esgotamento sanitário por dentro dos bairros ricos de Londres. Isso foi um problema enorme. Então, a saúde pública é uma área, é uma ciência aplicada que quebra ovos para fazer omelete. E agora, esse isolamento social ele não é uma omelete, ele é uma grande fritada, né? Porque são muitos ovos quebrados, há uma tensão com a economia enorme, uma tensão internacional com a economia, que também ocorre aqui no Brasil. Mas a saúde pública também é uma área que sempre reconheceu que há desigualdades e que, se a gente não resolve desigualdades, os problemas, a situação de saúde, ela é determinada pela desigualdade. Portanto, uma área muito polêmica, não é? Porque todo mundo que fala em desigualdade é polêmico, todo mundo que quer reduzir desigualdade se torna polêmico. Então, uma área que ela pode ficar muito famosa, como agora nós estamos, né? A saúde pública hoje ela está sendo bem vista, mas ela pode sumir. Ela pode. Então, a gente é pendular, né? Essa chamada saúde pública e depois o recolhimento da saúde pública, ele é pendular, porque ora a gente é Oswaldo Cruz, veste o modelito Oswaldo Cruz, do Salvador, etc. Ora a gente vira aquele bando chato que vive dizendo não pode ter desigualdade, não pode ter desigualdade. Então, esse é assim, uma certa... É o fascínio, por um lado, da saúde pública, mas também é um certo destino da saúde pública ficar preocupado, então, com as situações de desigualdade. Eu acho que esse é um cartão de visitas da saúde pública, né? Espero que tenha sido suficiente para ser um cartão de visitas, porque precisa esse cartão de visitas para eu falar do sistema de saúde, né? Quem formulou o sistema de saúde foram pesquisadores da saúde pública. Há uma relação assim.
Saúde pública e sistema de saúde, eles são criadores e criaturas. Então, foi assim na Inglaterra, foi assim na Alemanha, foi assim na França e foi assim no Brasil. Então, os pesquisadores de saúde pública são as pessoas que formulam sistemas de saúde. É muito importante se entender isso, porque eu vou tentar um pouco definir o que é um sistema de saúde. Para outras áreas, o sistema de saúde ele é um conjunto assim, de médicos, ambulâncias, hospitais e tal, mas isso, para nós, não é um sistema de saúde. O sistema de saúde ele é alguma coisa que é um subsistema assistencial, mas junto com esse subsistema tem a indústria que produz insumos para a saúde. O sistema de saúde ele não existe se ele não for, de fato, vou falar da tautologia aqui, um sistema. Ele só pode ser um sistema se ele tiver acoplado a ele a indústria. Então, é assim. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Sistema Nacional de Saúde inglês, ele se edificou, ele cresceu junto com a indústria farmacêutica. Um não ficou de costas para o outro. Ao contrário, a indústria farmacêutica se beneficiou do Sistema Nacional de Saúde inglês e vice-versa. Não é à toa, então, que na Inglaterra os medicamentos são regulamentados, regulados, o preço é o preço definido pelo governo, etc. Só para dar um exemplo, a gente pode falar o contrário. O que aconteceu nos Estados Unidos? Os Estados Unidos não tem sistema de saúde. Os Estados Unidos é um país que se caracteriza por isso. É um conjunto enorme de hospitais que são luxuosos, maravilhosos e tal, mas não tem sistema de saúde. A indústria, ela fica de um lado e os médicos, os hospitais de outro. Os preços são totalmente definidos pela indústria, os médicos são subordinados à indústria, ganham recursos, porque se eles prescreverem aquele medicamento, então é um antissistema de saúde, né? Então, eu não sei se fica claro, mas essa relação entre a saúde pública e o sistema de saúde e como que nós concebemos o SUS. O SUS foi concebido como um sistema de saúde. É muito difícil hoje que a gente explique isso, porque isso ficou para trás. Foi aprovado há mais de 30 anos atrás, e hoje, quando se fala em sistema de saúde, se fala em atenção básica, se fala em médico cubano, mais médicos, etc. Mas isso não é o SUS. O SUS só será SUS se a gente, de fato, conseguir ter essa acoplagem entre o que é assistência à saúde e o que é a indústria, etc. Né? E aí, só para a gente, assim, eu vou terminar essa parte, os Estados Unidos hoje gastam 17% do PIB com saúde, 17%. E o Reino Unido gasta 8% do PIB. Os Estados Unidos têm péssimos resultados de saúde e o Reino Unido tem melhores resultados de saúde. Só para se ter uma ideia agora do que aconteceu em Nova York, né? Em Nova York, então, houve mortes assim, excessivas por Covid-19 e os negros, em primeiro lugar, os latino-americanos, em segundo lugar, os negros tiveram mais mortes do que os brancos. Essas taxas já foram padronizadas, não é porque há mais negros e há mais latino-americanos, não. Considerando as taxas padronizadas, houve esse fenômeno, que caracteriza essa imensa desigualdade de um país que tem, então, isso é uma medicina sofisticada, mas isso não é suficiente. Ter uma medicina sofisticada não é sinônimo de sistema de saúde. Então, isso é alguma coisa assim que a gente também, que eu queria fazer essa anotação aqui. E, por fim, né, eu vou falar agora dessa nossa quarta dimensão, né, que é o que está acontecendo no Brasil e o pós-Covid. Né? O que está acontecendo no Brasil? Acho que a gente está enfrentando, primeiro vou dar uma má notícia, a gente está enfrentando uma pandemia com 5 cents, né? A gente está sem dinheiro, então não tem recurso, os recursos que foram prometidos pelo governo federal não foram repassados, sem notificação, sem informação abrangente, sem informação de boa qualidade, sem testes, sem leitos, sem respiradores, sem recursos humanos suficientes e qualificados, sem coordenação. O que o presidente da República fez hoje é um absurdo. Enfim, é alguma coisa da ordem assim, das mais dramáticas. Hoje nós talvez sejamos um país com as piores condições para enfrentar a pandemia do coronavírus. Sinceramente, não é? A gente não está pior que a Nicarágua, mas a gente virou alguma coisa assim, nós saímos do debate internacional, das estratégias, de quais são as melhores, como é que a gente pode se comparar, etc. Vocês podem reparar isso. Em qualquer desses sites internacionais, o Brasil parou de aparecer. A gente não tem teste,
A gente tem um presidente da República que todos os dias insiste, não é? Nós estamos há 4 meses, né, diante dessa enorme tensão política e sem nenhuma objetividade em relação às medidas. Então, a gente não sabe quantos testes, a gente não sabe quantos leitos, a gente não sabe quantos médicos, a gente não tem informações objetivas. Quantos casos de fato existem, quantos casos foram notificados, uma dificuldade muito grande. Claro que nós estamos tentando lidar com isso, mas é uma dificuldade muito grande, né? Então, é muito grave, né? Muito grave, e para o Rio de Janeiro é extremamente grave, porque a gente no Rio de Janeiro, assim, não sei se a Bea está me ouvindo, mas ninguém bota ordem na casa do capeta, né? A gente tem Bolsonaro, Witzel e Crivella, sinceramente, é alguma coisa assim, né? Como diria o Radu Anassar, é a casa do capeta aqui. A gente está, assim, particularmente numa situação muito difícil, porque em São Paulo, o Dória e o Bruno Covas estão conversando, há um planejamento, as coisas estão acontecendo, os primeiros leitos já foram entregues. No Rio, não. No Rio, a gente tem notícias assim, existem 100 pacientes nas UPAs esperando transferência. Alguns pacientes foram transferidos para outro município, já foram transferidos. Então, essa ideia do colapso, que é muito abstrata, eu acho que essa ideia do colapso vai colapsar, eu, sinceramente, acho de uma enorme abstração, acho que a população não entende isso, mas é muito claro se a gente disser que tem 100 pacientes na UPA, nas UPAs esperando transferência sem conseguir transferir. A gente viu que foi o caso Aldir Blanc, por exemplo, né? Que, enfim, uma pessoa extremamente famosa que teve alguma dificuldade para ser transferida. Imagina, então, quem não é extremamente famoso, quem não tem rede social, etc., para conseguir, então, um tratamento adequado. O tratamento adequado faz diferença, é importante a gente dizer isso. Se essas pessoas conseguirem ter um tratamento, os nossos médicos têm sido, assim, sinceramente, heróicos. Há grandes novidades aí nos cuidados, no suporte aos pacientes, muito debate sobre isso, debate de excelente nível. Então, faz diferença se os pacientes conseguirem chegar nas unidades de saúde, né? E agora, essa péssima notícia, agora a boa notícia, né? Eu acho que tem uma boa notícia. A gente está, assim, com uma valorização enorme da ciência, que é bendita, benéfica, e uma inversão da agenda pública. Finalmente saiu da pauta da agenda pública aquela história de vamos cortar recursos, qual vai ser a reforma previdenciária para tirar dinheiro de velhinho, qual vai ser a reforma tributária para tirar dinheiro de trabalhador, como é que a gente vai fazer para cortar salário de funcionário público, etc. Porque essa era a agenda do Brasil, essa é a agenda do Brasil há muito tempo, né? Há muito tempo que a agenda do Brasil é a agenda fiscalista, é a agenda do ajuste fiscal. Então, pela primeira vez na nossa história, pelo menos na minha história de vida mais recente, a gente vê o contrário, a gente vê os cientistas falando, a gente vê a saúde na ordem do dia, a gente vê, então, uma virada. Tem uma virada que eu acho que é uma virada muito benéfica, tem um oxigênio aí que a gente está conseguindo respirar. A outra notícia boa é que os médicos, que a maioria, 99% dos médicos, votaram no Bolsonaro. Não sei se vocês têm essa noção, né? Os votos do Bolsonaro não são só votos de milicianos, de gente que não entende nada da vida, não, né? Ele teve votos de uma certa elite, incluindo os médicos nessa elite. A maioria dos médicos não apoia mais o Bolsonaro. Isso é uma excelente notícia, porque agora a gente, ao invés de polarizar se tem Estado mínimo, Estado máximo, se o problema do Brasil é a corrupção, não é a corrupção, a polarização, quando ela é uma polarização benéfica, que ela põe a vida em primeiro lugar, ela traz a ciência e os médicos vieram junto. Então, é legal isso, é importante. Eu acho que isso é uma movimentação de placas tectônicas muito profundas da sociedade brasileira. Nessa sociedade que é muito desigual, eu penso que foi legal que parte da sociedade tenha saído daquele barco e tenha pulado para o outro barco, que é o barco que eu considero que, enfim, mais favorável. Então, os médicos estão contra essa ideia de cloroquina compulsória, estão contra a ideia de saída do isolamento, de predominar a economia, e estão sendo muito ativos. Isso é importante, porque é uma nova voz que antes a gente não estava contando com isso. Agora a gente tem médicos que estão aí, que estão defendendo
o mesmo que a gente. Claro que talvez não do mesmo jeito, eu diria isso, mas ao seu jeito. Então, são aliados importantes, né? Por exemplo, eu acho que seria muito difícil hoje o Paulo Guedes ir para a televisão dizer que ele vai cortar salários de profissional de saúde, né? Ao contrário, acho que se ele for para a televisão e disser que ele vai aumentar salário de profissionais de saúde, ele será ouvido. Se ele disser que ele vai cortar salário de profissional de saúde, é alguma coisa da ordem do absurdo. Então, de alguma maneira, eu penso que isso é uma notícia muito boa. Então, são elementos contraditórios. Acho que o Pinguelli, quando ele abriu o debate, ele mencionava isso, né? Aquele texto do Bruno Latour é muito interessante, porque é um texto que diz que mudou, mas também essas forças globalizantes, financiarizadoras, elas estão aí, né? E a gente, do nosso lado, está aqui. Então, há uma tensão entre como é que vai ser essa saída. Não necessariamente haverá ganhadores e perdedores, né? Pode ser que a gente volte para um mundo parecido com o de antes, né? Pelo menos do ponto de vista das forças sociais. Eu quero um pouco falar sobre essa hipótese. Eu acho que a nossa saída, especialmente para a saúde pública, para o SUS, vai ser honrosa. Acho que nós sairemos maior do que entramos. Acho que o SUS ele sai bem, ele sai glorificado dessa pandemia, mas eu acho que é uma saída honrosa. Não quer dizer que o SUS, que tudo mudou. Eu vou dizer por quê. Porque havia 64 bilhões prometidos para o Ministério da Saúde. Só 8 bilhões chegaram. Então, essa é uma questão. O SUS continua pequeno, ele continua insuficiente, ele não vai sair enorme, um sistema forte, bonito, sensacional, né? Esse é um problema. E o setor privado de saúde, que é muito grande no Brasil, por sua vez, está ganhando um monte de dinheiro também na pandemia, né? O setor privado correu e o setor privado tem estratégias de sempre pedir subsídios fiscais e conseguiu já. Então, o setor privado também está aumentando. O pouquinho que o SUS aumentar, o setor privado vai aumentar também. Então, acho que a gente sai com glória, mas não quer dizer que a gente saia vencedor, né? E na pesquisa, a gente tem feito um levantamento, conversei com o Ildeu, que é o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a gente só tem 100 milhões de pesquisa para o Covid. Então, veja, 100 milhões de pesquisa para o Covid é alguma coisa assim, é irrisório. Não é? Como é que a gente vai se inserir na produção da vacina? Como é que a gente se insere nas redes internacionais que estão pesquisando, nos testes clínicos? Tudo isso é muito pouco dinheiro. Então, a gente, objetivamente, talvez a gente saia com glória, mas a gente não saia tão grande quanto a gente gostaria, não é? Mas, enfim, de qualquer maneira, eu penso que essa virada aí, essa nossa inserção da ciência, a valorização da ciência, ela é fundamental. Agora, veja, muito interessante como a gente conseguiu ter sabedoria anterior, né? Quando, enfim, ter a Denise como reitora da UFRJ faz a maior diferença, ter a Anísia como presidente da Fundação Oswaldo Cruz está fazendo a maior diferença nesse momento. Talvez eu acho que a gente não soubesse o quanto isso seria importante, como que a gente construiu isso, né? Eu acho que nós soubemos construir isso, nós soubemos construir uma retaguarda, e essa retaguarda hoje ela está sendo ultra necessária, então a gente está fazendo bonito, acho que a gente está fazendo bonito, né? E, por fim, eu acho que a gente tem que aproveitar muito bem esse ciclo, né? Porque é um ciclo, ele vai fechar. Esse ciclo de subordinação da economia à ciência, eu acho que pela primeira vez esse balanço ele tá para cá, a ciência está aqui, a economia e a economia está embaixo, e acho que a gente tem que propor, né? A gente tem que propor um projeto, a gente tem que propor a saída, a proposta de saída da pandemia tem que ser nossa. Acho que nós temos que propor quais são os setores que saem primeiro, quais são os setores que saem segundo, como é que é isso, qual é a primeira... Enfim, a primeira onda de epidemia, a segunda onda de epidemia, nós temos que estar à frente desse debate, desse processo, apresentar esses projetos para o Congresso Nacional, apresentar esses projetos, enfim, para nós mesmos e tal. Queria dizer que eu acho que a COP ela vem se constituindo como um locus importante de
de organização de um projeto de Brasil. Sim, há algum tempo a COP ela vem se firmando como espaço de debate, como espaço de formulação. Acho que é um privilégio que a gente tenha a COP, nesse momento. Como o Ciro Gomes disse, eu acho que nós temos que reconstruir um projeto de Brasil. Não é fácil, eu não sei se alguns aqui participaram do que foi o projeto antes da eleição do Tancredo Neves. Tem que ser um esforço muito interdisciplinar, interinstitucional, e acho que a COP tem conseguido promover essa aproximação. Nós, da saúde, eu acho que estamos dispostos a integrar essa força-tarefa de elaboração de um projeto nacional. É bom que a gente esteja próximo da COP, né? Eu também sou da UFRJ, a gente tem muitos pesquisadores hoje da saúde pública que eu tenho certeza, estou falando em nome deles, tenho certeza que aceitarão esse desafio de apresentar um projeto, porque, de fato, está claro que a gente não vai conseguir ter um SUS legal, enorme, etc., sozinho, né? A gente vai precisar, de novo, saber como é que a gente conecta as políticas de oferta, né? O SUS é uma política de oferta, o SUS exige prédio, gente, coisas, equipamentos, etc., com as políticas que são de distribuição de renda, não é? Porque uma não pode se sobrepor à outra. Como é que a gente equilibra isso? Porque quando a gente pensou a Constituição de 88, havia esse conceito de seguridade social, não é? E depois isso se perdeu, ficou cada um para um lado, eu penso, então, e esse conceito de seguridade social estava profundamente articulado com ciclos econômicos, por sua vez. Então, eu acho que se trata, assim, é claro que a gente não está mais naquele momento, aquilo passou, mas é preciso que a gente repense esses desafios que a sociedade brasileira tem, e acho que a saúde ela é importante, ela é um setor importante, certamente um setor importante. Hoje a saúde brasileira ela representa 9% do PIB, e a gente tem que pensar como é que esses 9% do PIB eles revertem em menos desigualdade, né? Atualmente são 9% do PIB com muita desigualdade. Como é que a gente pode transformar esses 9% do PIB em políticas de saúde que sejam políticas de igualdade, não de desigualdade? Então, obrigada, eu fico disponível para o debate. Muito obrigado, Lígia. Muito obrigado. Muito oportuna a sua intervenção e também iluminante, colocando o problema com clareza. Vamos, então, ao Ricardo. O seu microfone está desligado. Verdade. Bem, agradecer muito a COP, agradecer a Suzana por ter feito o convite e poder estar aqui conversando com Lígia, com o Pinguelli e com todos. A provocação de pensar, depois desse panorama todo da saúde da Lígia, pensar cidades e infraestrutura social, eu acho que trazem os pontos que o Pinguelli trouxe no início, né? Desde do que se está falando quando se anuncia isolamento social nas periferias urbanas, né? Para além do destempero e irresponsabilidade do presidente, né? O cotidiano de autoadensamento das favelas torna esse ato muito difícil. Só para a gente lembrar, no Rio de Janeiro, a gente conhece mais, tem mais de 350 mil domicílios com 3 pessoas ou mais por cômodo. Tá certo? Como é que a gente faria, como é que a gente vai fazer na prática esse isolamento? Só que antes de falar um pouquinho sobre políticas integradas no território, que eu acho que é o maior desafio que a gente vai ter para pensar o pós-pandemia, só lembrar alguns elementos do que a gente está falando durante a passagem da pandemia, né? Do ponto de vista da crise que se instaura e os desdobramentos para o urbano como um todo, né? E para o nosso desafio social. Ninguém estima hoje menos do que 5% de queda do PIB, as contas vão de 5% a 8% de queda do PIB. Isso é uma crise profunda, muito maior que a 2008, muito maior. Né? A gente está falando aí, como o Pinguel lembrou, a gente já estava num período de crise,
está falando em pelo menos dobrar a população desempregada do país, ou seja, estava em torno de 12 milhões, a gente pode passar para 24, 25 milhões a essas taxas, tá? Com um trabalho informal totalmente desmontado, com uma quantidade enorme de pessoas que tinham inserção produtiva e renda que caíram abruptamente na condição de pobreza. A gente nunca teve isso nem no processo de hiperinflação, a forma abrupta de sair de uma situação a outra. A gente teve degradação contínua do poder aquisitivo e da capacidade empreendedora, mas nunca essa queda abrupta. Certo? E a gente pode estar falando, então, mais ou menos um quarto da força de trabalho ou um pouco mais desempregados daqui a pouco, certo? Só para ter um número, pouco mais de 80%, 82% do setor produtivo são pequenas e médias empresas no Brasil. Certo? O capital de giro, pelos estudos do Sebrae dessas empresas, dá 15 dias. Certo? O que é dar conta de manter essa estrutura produtiva do jeito que a gente pode pensar com a economia parada. Mais do que isso, a Lígia foi muito prudente para não ter previsões, mas tudo indica que a gente pode ter, né, um drama, né, com taxas de mortalidades inesperadas em qualquer momento anterior, e a previsão é muito dramática. Se a gente pensar os sistemas de ensino, como é que vai ser a retomada do sistema de ensino, tanto universitário como, sobretudo, ensino básico, né? Lembra, todos os estudos que nós temos é que uma longa exposição a um período de sem aulas, né, sem ter aulas, aumenta a evasão enormemente. Isso acontece com todos os estudos. Em férias longas, a evasão aumenta mais. Tá? Imagina uma interrupção longa de aulas, mesmo com a mitigação que pode se dar, mas a mitigação de aulas à distância vai aumentar muito a desigualdade. As famílias vão estar recompostas, né? Várias famílias, se a gente pensar, sobretudo, em algumas regiões do país, a renda dos idosos, sobretudo as pensões, as previdências, que garantem a renda da família. E se tiver um viés de mais mortalidade para idosos pobres, as famílias se decompõem e essas crianças não vão estar mais na escola. Tá? Sem falar na questão da saúde mental, sem falar na violência doméstica, tudo que está associado ao retorno, né, abuso, ao retorno ao processo. Então, em geral, desculpa, vou concluir isso, numa sociedade tão desigual com a nossa, com o nosso padrão histórico de desigualdade, e saindo do padrão de crise que a gente já vivia, certo? A tendência é aumentar em muito a situação de vulnerabilidade, certo? E, sobretudo, com os recortes que nós já sabemos, né? Uma sociedade marcada por um racismo estrutural, com foco de desigualdade sobre a população negra, que já convivia com o extermínio de jovens negros periféricos, mas ela tenderá muito a aumentar a desigualdade e a vulnerabilidade social. No entanto, é isso que eu queria falar, numa condução, se a gente tiver uma condução como sinaliza-se para o período da transição, o pós-pandemia pode ser pior do que esse. Ou seja, com a baixíssima liderança do presidente. Certo? Aí é importante lembrar o seguinte, com a falta de experiência administrativa desse governo como um todo. Não conhece a máquina, além do, né, Lígia acabou de ver, só a troca na saúde no meio de um processo, e o Mandetta está longe de ser um ministro desejável, tá certo? Mas estava conduzindo e piorando isso. Além de falta de experiência administrativa, ele tem falta de conhecimento técnico e científico sobre política social. O Onyx, ser ministro do Desenvolvimento Social, é quase uma alegoria em qualquer lugar do mundo, não conhece nada disso e desmontou a máquina. Tá? E mesmo a política econômica, apesar a verticalização que o Paulo Guedes gerou, acabou com qualquer contraditória capacidade política no campo econômico. Como a Lígia falou, não tem nem Ministério de Ciência e Tecnologia mais, né? Não tem Ministério de Indústria e Comércio, né? Não tem o Ministério de Indústria e Comércio que faria uma política industrial ativa, está totalmente centralizada, verticalizada, e a tendência, obviamente, é um certo imobilismo, além de não ter essa competência técnica toda, imagino. Tá? E não tem conhecimento concreto da realidade social, né? Sem falar nisso, sem ter visão humanista. Então é o seguinte, a depender da forma da condução da crise, ao processo, passagem ao longo da crise, pode ser que a gente agrave essa situação, tá? Que já será, sem nenhuma intervenção danosa da condução, já será grave. Então a gente pode ter um atabalhamento enorme, um montão de ideias, mesmo bem intencionadas, sem perfil técnico e científico para desenhá-las bem feitas,
A gente pode ter, portanto, muito improviso, pode começar a ceder a pressões espúrias, como acontece. A Lígia falou de pedido de subsídios na área empresarial da saúde, carta da Fiesp pedindo mais subsídios. Você já vai ter que fazer uma política keynesiana, né, de retomada do crescimento econômico, obviamente endividando o Estado lá na frente para poder realizar hoje, e pode ser que essa dívida fique ainda em cima de sessões completamente espúrias de pressões de curto prazo e desenhos completamente sem sentido, muito oportunistas. Então, o que eu estou falando é o seguinte: o tamanho da crise e a incidência sobre o urbano podem ser maiores do que o efeito já gigantesco e danoso da própria Covid-19. Tá certo? A falta de liderança, a incompetência técnica, tá certo? E o obscurantismo associado a isso podem fazer com que a gente entre num cenário típico de depressão econômica, né? Com um desdobramento sobre o urbano em cascata, uma desigualdade muito forte. Né? E aí, voltando agora para a questão específica urbana que a gente tem para falar, é o seguinte: nós já temos uma cultura de política pública no campo social que teve enormes avanços pós-constituintes, mas ainda enfrenta limitações estruturais quando a gente pensa o arranjo concreto da política pública, aí, do tema da discussão, da infraestrutura social para o urbano, e em particular para regiões periféricas e para favelas. Aí lembra, a gente tem uma cultura enorme de fragmentação, tá certo? Numa tradição que a fragmentação da política pública no campo social, ela tem uma visão, vamos dizer, funcionalista, onde a relação de clientela está a serviço da fragmentação, ou seja, não é uma ineficiência da política pública, é uma forma de uso da política pública eficiente para interesses clientelistas, isso é um traço comum. A gente tem uma cultura enorme de sobreposição, ou seja, não tem coordenação entre setores, né? Não tem, Lígia pode contar, não tem coordenação no interior da área da saúde, na secretaria do município, na secretaria do Estado, na secretaria do Ministério, entre a secretaria não tem coordenação. Imagina a coordenação entre níveis, não é isso, Lígia? E aí, quando a gente está falando de política urbana, a gente está falando que tem que coordenar Estado, município e governo federal na saúde, na assistência e na educação, pelo menos, né? Isso aqui já dá, se a gente pegar todos os pontos de interação para coordenar, a gente está falando de 27 pontos nevrálgicos de interação numa cultura, certo, de enorme sobreposição e sem capacidade de estruturalmente produzir um sistema, não de saúde, mas um sistema de política social integrado. E, além do mais, a gente tem, apesar das competências técnicas acumuladas, talvez até em função dela, uma certa cultura de isolacionismo, eu chamaria de isolacionismo setorial, ou seja, a saúde olha para si, a educação olha para si, a assistência olha para si, e a configuração específica de vulnerabilidade social numa favela, só para pegar a favela como exemplo, que tem, obviamente, uma multidimensionalidade da vulnerabilidade, multidimensionalidade da pobreza, ela é sempre secundária, porque, a priori, os desenhos da oferta da política pública não são matriciais, não são intersetoriais. E nós temos sempre uma visão míope, mesmo quando bem formulada, tecnicamente densa, certo? Elas seguem isoladas setorialmente e, portanto, não afeitas ao desafio concreto dos que seriam os beneficiários de uma política social integrada no território, portanto, sujeitos concretos em territórios concretos que permitiriam, de alguma forma, pivotar essa agenda. Então, o que eu vou concluir aqui é que, do ponto de vista do urbano e da configuração das cidades, a intensidade da crise provocada pelo coronavírus, todos os sinais de baixíssima liderança e incompetência de coordenação, sem falar no inferno astral que a Lígia colocou do Rio de Janeiro. Aí deu um azar na política, né? Além do mais, mas sem falar disso, só no Brasil como um todo. Certo? E os nossos traços estruturais de dificuldade de coordenação da política social, certo? Conclamam, aí acho que a COP tem um papel, não é botar peso demais na COP, mas a COP tem um papel, algumas unidades de inteligência nesse país têm um papel-chave para dar conta de alavancar dois fatores positivos, um deles citado pela Lígia, que é
um revigoramento da ciência, não é isso? De um reconhecimento não só dos pares, mas da sociedade sob o ponto disso, né? E uma retomada da sociedade civil organizada, sobretudo da sociedade civil nos espaços periféricos, muito ativa, muito engajada. Os jovens e não os jovens, as estruturas mais tradicionais, as estruturas mais jovens, engajadas, no mínimo, na situação de emergência, tendo sentido de pertinência, de realidade, de entrega imediata, dando condições de lidar com a altíssima vulnerabilidade que a gente está vivendo. Esses dois vetores talvez nos coloquem o seguinte: como é que a gente lida, por um lado, na política, com a resiliência dessa coisa do bolsonarismo, que mantém de 15% a 30% de fiéis ali dentro, no mínimo um piso de 15%, tendendo muito a 30%, e como é que a gente cria, e acho que aí é necessário, isso é fundamental para a política pública, é o campo da política, incidindo sobre a política pública, criar um arco amplo, e a gente tem que retomar uma discussão que é a mesma da saída da ditadura, só que com outros referenciais. O nosso repertório pós-ditadura não nos serve de nada, precisamos de um novo repertório, mas um repertório que permita um arco amplo de sociedade, que seja intolerante com esse absurdo que vai agravar a situação da crise e criar nisso um caminho para uma reconfiguração da política social. A gente pode falar isso mais na discussão, mas a política social, eu acho que não vai ser salvadora, mas tal qual o SUS pode se reposicionar, veja, eu acho que a política social como um todo, sobretudo nessa visão matricial e intersetorial, pode se posicionar e, assim, endereçar caminhos concretos para enfrentar os macro desafios urbanos, os macro desafios da cidade. Nós temos aí uma situação, e não é uma visão poliana, e nem a visão só oriental, que toda crise traz uma oportunidade, isso é verdade, não vou negar isso, sempre é verdade, mas é uma questão assim, a disputa no campo da política pode sinalizar não só um projeto que seja alternativo a esta organização espúria, legitimamente eleita, mas espúria do ponto de vista de uma visão contemporânea de sociedade que está nos conduzindo, e, ao mesmo tempo, criar campos para um arco de dizer assim, vamos sair dessa situação com um novo patamar do estado de bem-estar social. Vamos enfrentar. Aí isso precisa visibilizar o nosso racismo estrutural, isso precisa visibilizar o nosso padrão de desigualdade absolutamente abissal, e dizer o seguinte: precisamos de um arco amplo, no campo doutrinário bastante amplo, no campo político bastante amplo, que incorpore a maioria dos atores a serviço de sair de uma crise que pode ser, volto a frisar e concluo, uma depressão econômica de intensidade que a gente nunca viu, por erros da condução da liderança do governo federal, ele pode agravar essa situação, tá? E, portanto, a gente precisará de um arco muito amplo para a saída, para a economia voltar a crescer e, simultaneamente, não cair naquela armadilha, né, tão cara a nós, no nosso imaginário, do modelo culinário delfiniano, né? Que, né, aquela coisa de crescer o bolo para depois distribuir. A gente tem a oportunidade de tentar uma retomada da crise com níveis muito altos, com simultaneamente uma política de produção de infraestrutura social urbana e redistributiva associada. A gente precisa disputar esse projeto, e esse projeto só é disputável num arco muito amplo que enfrente essa força resiliente de extrema-direita que comanda o processo agora. Obrigado, acho que eu falei mais 3 minutos do que estava na minha conta aqui. Obrigado, Ricardo. Parabéns pelo seu papel de parede. Fugiu a mesmice de uma estante de livro. A estante está nas outras paredes. Muito bom. Eu vou adiantar uma primeira pergunta. Já tenho perguntas aqui do público, que é: como é que vocês dois tratam da dialética entre saúde e infraestrutura social e urbana, que são os dois polos do nosso debate? Vocês falaram disso, mas eu queria saber como é que uma se combina com a outra. Porque no campo da gestão pública aqui no Brasil, isso é muito apartado, não é? Então, vamos lá. Começa pelo Ricardo, que já está com a bola aí.
voltando aqui. Não, eu acho que aí é o típico problema nosso de, essa contradição, ela é falsa a priori, né? Ela é produzida no nosso arranjo do desenho da nossa história de política, vamos pegar pelo menos no período recente. A gente precisa e tem condições, certo, de desenhar a política do sistema de saúde. Aí é fundamental a imagem que a Lígia trouxe. A gente está falando, o sistema implica a indústria de saúde como toda a integração entre níveis é absolutamente fundamental, certo? Articular isso com um padrão de infraestrutura social consistente. Ou seja, não dá para você fazer, voltar ao urbano, uma política social ativa sem contar com o médico de saúde e com o assistente social e com as escolas. Tá? Só que, para dar um exemplo negativo, em qualquer cidade do país, grande cidade, para pegar o exemplo do Rio de Janeiro, a divisão territorial dessas 3 matrizes de gestão, certo? Elas são completamente distintas. A saúde divide a cidade do Rio de Janeiro de um jeito, a educação divide a cidade de outro jeito, a assistência divide de outro jeito, e eu diria para vocês, a política de segurança divide de outro jeito. Quando você vai numa favela específica, certo? Os estudantes daquela favela, daquela escola, eles são atendidos por 3 grupos de médicos de saúde naquela mesmo território. Quando você entra numa UPA, a UPA chega às vezes, a gente já viveu isso, a dividir uma favela e dizer assim, olha, eu só atendo nos meus leitos quem está até esta rua, e da outra rua em diante, não. Ou seja, temos uma carência enorme de coordenação. O nome desse jogo aqui, para a saúde e para a política como um todo, é coordenação. Como é que você produz uma coordenação forte para viabilizar uma infraestrutura urbana articulada com toda a política de saúde? Basicamente, o seguinte, só uma expressão, se a gente voltar aqui para a economia, o estado de bem-estar, como um todo, tem que caber no nosso PIB. A gente inverte essa história toda. A gente quer dizer, não cabe, agora vai que sobrar. A gente tem que viabilizar isso. Para isso, a ideia de intersetorialidade é fundamental. E aí eu tenho que, obviamente, de forma pragmática, para a gente nunca esquecer isso. A política social tem uma responsabilidade radical de ser eficaz e de ser eficiente. Ela tem que ter esse compromisso para poder desenhar uma planta de integração da política em que você veja as correlações e os ganhos de você estar articulando assistência, transporte, saúde, educação, condições de mobilidade urbana, certo? E isso ser minimamente, não tem outra palavra, otimizado a serviço de uma certa intolerância com os níveis de pobreza extrema que a gente vive. Isso não faz nenhum sentido. A gente precisa de políticas distributivas e políticas universais articuladas para poder tirar esse piso. Não pode ter ninguém abaixo desse piso da pobreza extrema. E 2, criar uma mobilidade constante, crescente, do ponto de vista social, para ir reduzindo as desigualdades mais estruturais. Então, precisamos articular essa coisa toda. Toda vez que a gente não articula e se isola, você esgarça e, em regra, pune-se proporcionalmente mais os mais pobres. Como é que a gente vai fazer isso? Lígia, você segue. Lígia. Para nós, assim, esse debate sobre infraestrutura ele é importante, ele é constitutivo da nossa área, né? Assim, vou começar por um exemplo que eu acho que é bem didático. Por exemplo, as linhas elétricas que atravessam hoje as favelas, elas causam tumor de cérebro. Então, a gente teria que aterrar aquilo tudo, né? É assim, absurdo que a gente tenha os postes elétricos que nós temos. Isso é um absurdo do ponto de vista, só que é caro fazer isso, é caro. Então, a gente modificar esse padrão é caro. Então, para começar, não é só água, esgoto e lixo, né? A gente tem condições de infraestrutura que são dramaticamente insalubres, que causam problemas de saúde. Então, só para a gente ter um exemplo, além do saneamento, óbvio, além do lixo e além do esgotamento sanitário, que também são problemas muito, muito, muito graves, e além de todos os nossos para lugares muito distantes, não é? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Havia uma moça que tinha hipertensão, ela morava num lugar plano, e Minha Casa Minha Vida era um lugar que tinha que subir escada. Então, veja, assim, como que esses projetos, inclusive os projetos habitacionais,
eles têm que ser repensados. Hoje, nas cidades ricas do planeta, o que ocorre é que não se permite construir habitações que não sejam habitações populares. Se você quiser fazer um prédio muito rico, nesse prédio muito rico tem que ter apartamentos para pessoas que não têm dinheiro, de maneira que as crianças vão estudar na mesma escola, de maneira que os vizinhos vão conviver de alguma maneira. Então, essas são propostas que, enfim, estão sendo pensadas há muito tempo pelo mundo afora, que unem uma certa orientação de infraestrutura pela saúde e pela redução das desigualdades, né? No Brasil, está fora da agenda. A gente foi conversar uma vez em Furnas sobre esse problema viu, Pinquera? A gente foi conversar em Furnas sobre esse problema da energia elétrica, quase fomos postos lá para correr, porque, veja, nem tem energia elétrica, né? O Brasil é um país da escassez. Quando a gente reclama do que tem, isso acaba sendo assim, não, põe esse daqui para fora, veja. O problema não é esse, o problema é não ter. Mas, na realidade, o que temos também é um problema, né? O que temos também causa problema à saúde. Então, eu diria assim, que, de verdade, não só a gente tem que integrar num projeto as políticas sociais, que eu concordo com o Ricardo, que são fragmentadas, mas a gente tem que integrar nesse projeto a infraestrutura, a gente tem que integrar nesse projeto como é que nós produzimos energia, a gente tem que integrar nesse projeto uma certa visão de futuro aí do que o Brasil pode e do que o Brasil não pode, né? A gente não pode mais, sinceramente, ter um prefeito que vem dizendo que assim, tá bem, eu vou construir habitação popular de péssima qualidade, sem praça, não é preciso ter praça, as cidades têm que ter praça, elas têm que ser arborizadas, elas têm que ter calçada, é fundamental, não é? A gente tem hoje uma epidemia de doenças crônicas, as pessoas precisam poder andar, as pessoas precisam ter lazer. Então, é como se, para os pobres, tudo é feio, muito ruim, baratinho e longe, né? A minha ideia, sabe, Pinguera, eu tenho um sonho assim, de ter um hospital público muito lindo no bairro Nobre da cidade, sabe? Um hospital público, assim, que seja muito lindo, igual Londres tem, porque aqui é assim, tudo que é lindo, bonito, maravilhoso e tal, é privado. A gente não tem coisas lindas, maravilhosas, sensacionais, que sejam públicas. Uma exceção é o Hospital da Lagoa, que é bonito. É lindo, o Hospital da Lagoa é lindo, mas ele era privado. Quando ele foi construído, ele era um hospital da Sul América. E ele é projeto do Niemeyer, né? O Niemeyer foi contratado pela Sul América para fazer o hospital, e depois a Sul América teve o desplante de vender o hospital para o Instituto de Aposentadoria dos Bancários. Então, a Sul América ganhou 2 vezes. Mas depois a gente conta essa história, não vamos perder tempo com isso. Mas ele é lindo, sim. Uma pergunta que veio do nosso colega Ricardo Medronho, da UFRJ, do CCS. A pergunta é: como a Lígia Bahia avalia que será a condução do Nelson Teich, novo ministro, no combate ao Covid-19? Ela acredita que ele irá dar o suporte de que o SUS necessita? Eu respondo. Claro. Caro Roberto Medronho, acho que é uma pergunta muito difícil. A gente está 2 dias ou 3 dias da posse do Nelson Teich. O Nelson Teich é um empresário, né? Ele tem se apresentado como empresário, ele é um empresário muito bem-sucedido nessa área de oncologia, e eu penso que é uma pessoa que nunca pisou os pés no SUS. Isso é dramático, porque uma pessoa que nunca pisou os pés no SUS assumir, nesse momento, o comando do Ministério da Saúde, assim, em meio à pandemia, é muito grave. Eu tenho assim, usado uma figura, não sei se você concorda, Medronho, que ele é o timoneiro do Titanic, só que ele sabe que vai bater, né? É como se fosse o timoneiro de um Titanic, só que a história não é mais aquela, e a gente sabe que o Titanic vai bater. A minha esperança era que ele tivesse alguma autonomia, que ele entrasse, que ele tivesse realizado algum tipo de acordo pelo qual ele fosse autônomo. Mas eu estou achando que não é isso, eu estou perdendo essa esperança rapidamente com as declarações dele, que são muito enroladas, né? Ele acaba não dizendo nada, absolutamente nada. Ele irá testar, ele irá pesquisar, ele irá... Enfim, assim, são declarações tipo pastel de vento, né?
cozinhar assim, 2 pastéis de vento, 3 pastéis de vento. Então, eu acho que acho que o Ministério da Saúde está entrando para ter um Ministério da Saúde fraco, né? Vai enfraquecer o papel que o Ministério da Saúde vinha, o protagonismo que o Ministério da Saúde conseguiu. E agora, esse vai ser um vácuo, né? Então, eu acho que nós temos que ocupar esse vácuo. Nós, cientistas, nós, pesquisadores, não podemos deixar voltar a economia. Acho que cabe a nós, mais do que nunca, assim, lutar ferozmente por esse espaço conquistado, porque eu penso que ele não vai ser o defensor disso, infelizmente. Obrigado, Lígia. Vamos ao Ricardo. A pergunta para você, Ricardo: como a universidade pode contribuir para a reconstrução de uma infraestrutura urbana com redução da desigualdade? Bem, acho que a universidade está em várias áreas, inclusive na FRJ, dedicadas a isso há muito tempo. Acho que talvez o principal vetor, dado os saberes setoriais que a gente tem, em primeiro lugar, como é que entrar nas agendas responsáveis pelas políticas públicas, nos governos, nas 3 esferas, com estratégias de planejamento muito ancoradas nas evidências científicas que a gente dispõe. Só voltando à ilustração que a Lígia trouxe, é evidente que o Minha Casa Minha Vida tinha uma excelente intenção, né? Prover habitação. Mas qualquer especialista de urbanismo sabia isso na largada, que o desenho simplesmente de edificação urbana, sem produzir um território integrado, sem as praças, que a Lígia disse, sem o acesso à mobilidade próxima, os ônibus são distantes, muito distantes, sem acesso à política educacional, com as escolas distantes, sem acesso à política de saúde, sem esse lazer associado, todos os urbanistas sabiam que isso, no mínimo, era um equívoco de desenho. É óbvio que há uma dificuldade enorme, sobretudo nos grandes centros urbanos, de, por exemplo, terra, né? É evidente que há muita dificuldade. Agora, o processo todo de desenho da planificação do Minha Casa Minha Vida se contentou com a estratégia de habitação e não associou várias coisas que, por exemplo, a UFRJ, vários setores falam há muito tempo, e outras universidades brasileiras estão dedicadas a isso, a produzir esse arranjo territorial integrado. Então, seria possível de ser feito, no limite, com recursos razoavelmente próximos. Se você volta a frisar, eu já vivi situações, gente, vamos construir. Ninguém tem dúvida que creche é muito importante, tá certo? Todos nós, né, militamos na agenda social, sabemos que creche é muito importante. Mas quando você vai para grandes centros urbanos, no Rio de Janeiro, São Paulo, etc., várias vezes tomam a decisão de alocar alguns milhões de recursos para creches em áreas que, quando você faz o estudo demográfico, sabe que a reconfiguração urbana ali dirá que não teremos crianças daqui a pouco. Tá certo? E a decisão é dada porque existe uma pressão por creche, existe uma pressão política por fazer naquele lugar, e não faz nenhum sentido construir a creche naquele lugar A. Tinha que ser no lugar B. Tá certo? Então, o que eu estou falando é com o mesmo volume de recursos que você fazia o Minha Casa Minha Vida, que você faz uma creche, faz outra, se você tivesse essa ideia do planejamento integrado, uma visão efetivamente intersetorial desse processo, você produziria mais harmonia. Achei, Pinguelli, a questão de fundo, obviamente a gente não tem tempo aqui para discutir questões empíricas, podia ilustrar isso com o caso do Rio de Janeiro, São Paulo, que existem várias situações disso, mas a questão de fundo é: será que a gente vai conseguir projetar uma sociedade que, do ponto de vista da política pública, a política social fique em relação de equivalência com a política econômica, e não uma relação de subordinação à política econômica? Tá certo? Esse é o nosso maior desafio do ponto de vista da política pública. Isso é muito interessante, já quero provocar, eu já participei de vários governos, já fui secretário no governo federal em 2 ministérios, já fui secretário no governo estadual, já fui secretário no governo municipal, já trabalhei em todos. É relativamente comum
esta relação da subordinação da política social à política econômica, independente da visão doutrinária de quem está no comando das máquinas públicas. Certo? E aí, portanto, a gente tem a questão de desafio de sociedade, de como é que a gente constrói isso, como é que a gente constrói essa relação para poder fazer essa visão harmônica. Se a gente conseguir fazer isso, não fará mais sentido pensar, volto ao exemplo, um território em que a política de mobilidade não está articulada com a política sanitária, que não está articulada com a política de assistência social, que não está articulada com a política de educação. Ao fazer isso, mais ou menos sob a mesma restrição orçamentária, você muda completamente a mobilidade social das pessoas. Tá? E aí, isso requer uma reconfiguração de mindset das estratégias de produção de política pública, tá? Para todos os atores. Isso não é um planejamento para secretarias de planejamento, né? É um planejamento para as áreas todas que fazem a provisão da oferta, a saúde, a educação, a assistência, transporte, para poder estarem na largada integrados. Difícil para burro, difícil, porque você tem que fazer uma agenda de entendimento e decisão e definição e distribuição de riscos e de potências, para poder dizer qual é o melhor desenho para a cidade e não o melhor desenho para a área, para o setor A ou para o setor B. Isso requer uma mudança de visão, que eu acho que a gente tem muito acúmulo na universidade, para voltar ao ponto, muito acúmulo de reflexão na universidade, mas pouca interação entre a ciência e o campo real de configuração da política, tá certo? Da política. E isso a gente precisa fazer cada vez mais uma interação entre ciência e política a serviço da redução das desigualdades. Obrigado, hein, Ricardo. Vamos voltar para a Lígia. O Brasil tem tecnologia para produzir os testes, é claro, do coronavírus? Depende de quais insumos importados? E qual seria um nível desejado ou possível de autonomia? Bem, eu penso assim, o Brasil tem tecnologia, né? O sequenciamento foi realizado e foi distribuído, né, pela Organização Mundial de Saúde para todos os países, então o Brasil tem tecnologia. Entretanto, o Brasil depende, por exemplo, de 2 parafusos importados para produzir respirador. O Brasil depende de insumos importados para os kits diagnósticos, e isso denota nossa não autonomia. Nós não temos autonomia. Nesse momento, nós estamos assim, com o pires na mão, nós estamos ajoelhados diante da China. Né? A China é o país que produz as máscaras, a China é o país que está exportando os testes, inclusive testes de qualidade duvidosa também, né? É preciso dizer isso, e a gente tem, então, outros países que produzem insumos de kits diagnósticos. Nós não temos, portanto, nós sabemos, nós podemos reproduzir, mas nós não temos escala para reproduzir. Nossas instituições, Butantan, Fiocruz, outras instituições que são institutos de pesquisa, não são universidades, foram super desfinanciadas nos últimos anos, todos nós assistimos isso, e a gente não tem mais indústria no Brasil que produza sequer luva, né? Máscara. Então, veja, assim, é dramática, a situação é dramática. Espero que a gente saia dessa pandemia com essa lição aprendida. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, o debate sempre foi: mas o preço é menor, Se a gente comprar fora, o preço é menor. Bem, mas o preço pode ser menor, mas significa total não soberania, né? E um risco sanitário que nós estamos correndo nesse momento. Então, é verdade, há uma disputa pelos testes, há uma disputa pelos insumos entre os países. Os preços que nós estamos pagando, a gente está fazendo um trabalho agora, que a gente espera publicar na semana que vem, a gente está levantando os preços, a gente está pagando preços elevadíssimos por máscaras, por kits, assim, um país de renda média como o Brasil, pagar preços elevados, não é? Agora, isso é um problema. Eu queria voltar um pouquinho à pergunta anterior do Bertronho, que é o coordenador, né? A gente tem uma coordenação, a gente tem uma equipe
que está estudando Covid, que está, inclusive, o Medron é uma pessoa que está muito na linha de frente do combate ao Covid, inclusive integra também o esforço da Secretaria Estadual de Saúde, para conversar um pouco, né, sobre isso. A gente está destituído desses recursos, aqueles 5, 6 que eu falei, mas nós tivemos 4 meses para ter, né? Então, a gente não soube, a gente não pôde usar esse tempo. Eu acho que é muito importante que a gente diga isso. A gente não pôde usar esse tempo de planejamento. Até a Secretaria, por exemplo, do Rio de Janeiro, tinha um bom planejamento no papel. Estava tudo certo ali. Não pôde usar esse tempo em função dessa polarização política em relação ao Covid. Isso está sendo uma tragédia no Brasil. Nós temos 2 tragédias. Uma é a tragédia do Covid, outra é a tragédia Bolsonaro. Não é que agora eu acho que ela se expressa nessa mudança de Ministério da Saúde. Qual foi o país que mudou o ministro da pandemia? Qual foi? Quem faria isso? Quem faria isso? Quem cometeria esse desatino? Mas o nosso presidente da República cometeu esse desatino. Então, a gente tem uma tragédia superposta que tem sido muito dramática, que está impedindo qualquer tipo de planejamento, né? Então, a gente está entrando assim, com essas condições que eu estou tentando expor aqui, tentando te responder. Não temos autonomia, podemos vir a ter, é preciso que venhamos a ter, é preciso que a gente saia dessa pandemia, Fiocruz grandona, um Butantan grandão, mas também não quer dizer que saiamos, né? É o que a gente estava dizendo antes, né? Os recursos prometidos ainda não chegaram. É preciso que esses recursos cheguem, né? É preciso que os tais 64 bilhões, de fato, venham para a saúde, de fato, eles sejam bem utilizados, que a gente consiga ampliar essas plantas. Nós temos algumas plantas, né? Para a produção de testes, etc. Essas plantas têm que ser muito ampliadas. Vamos ver o que acontece, né? Obrigado. Vamos a uma pergunta. A saúde está cada vez mais tecnológica. Como vê uma área de conhecimento de engenharia da saúde? Isto traria benefícios para a sociedade? A engenharia da saúde incluiria a produção de fármacos, equipamentos, software. Não seria uma área importante para a reindustrialização do Brasil? Eu faço um comentário geral que tem a ver com essas perguntas. O Brasil se desindustrializou, é bem conhecido. Nas nossas mesas anteriores, isso apareceu com toda clareza. Quer dizer que o Brasil diminuiu a proporção da indústria na economia. E este governo é um governo de aniquilação do Brasil. Um dos maiores objetivos do Paulo Guedes é privatizar. Agora, em primeiro lugar, a Petrobras, que já começou a ser privatizada, vendeu a BR, o controle da BR. O controle é um dinheirinho assim que o cara toma o controle da companhia. Os gasodutos já venderam. Isso é um exemplo, não é Petrobras só. O país se desindustrializa. E tem tudo a ver com essa pergunta aqui que eu coloco. Essa eu acho que pode ser de vocês dois. Tenha um cruzamento de campos. Continua aí, Elígia, primeiro. Então, assim, para nós isso foi terrível. A gente já chegou a ter uma indústria farmacêutica, né? Não sei se todos sabem. A gente tinha uma indústria farmacêutica no tempo assim do Foltora, do xarope do Dr. Foltora. Quando os medicamentos tinham um nome de médico, a gente tinha, quando era a indústria da química, fazer sal, essas coisas assim, a gente estava bem, a gente foi bem. Depois é que a gente capotou. Então, assim, houve uma política de apoio à indústria farmacêutica nacional, foi política governamental. E depois uma não política de apoio à indústria farmacêutica nacional. Nós podíamos ter seguido em frente. Foi uma decisão política, inclusive do regime militar, disso não acontecer. Isso no regime militar. Depois do regime militar também a política sempre foi a de não, vamos comprar barato.
vai ser muito caro, é muito mais barato a gente comprar dos produtores internacionais, etc. Imagina, a gente perdeu a fronteira tecnológica, etc. E isso é falso, né? Isso é falso. A gente tem experiências no Brasil, inclusive, nós integramos os projetos de célula-tronco, de sequenciamento de genoma, a gente tem laboratórios importantes no Brasil capazes enfim, com um pequeno esforço, fazer esse acoplamento com a indústria. É preciso, então, agora, isso tem que ser objeto de política, né? É uma política de oferta, é o que eu estava me referindo, não sei se está claro. Essa é uma política de oferta, é uma política digamos assim, nós vamos ter um investimento da indústria farmacêutica nacional. E é claro que tem indústria de ponta. Também não adianta a gente dizer nós vamos ter um investimento na indústria farmacêutica nacional para produzir mercúrio cromo, né? Não é disso que nós estamos falando. Quer dizer, nós vamos ter um investimento na indústria nacional para produzir os medicamentos que são as imunoterapias, os medicamentos que são medicamentos hoje requeridos para câncer. Ou seja, o que a gente tem que fazer? O que a Inglaterra fez? Os medicamentos caros, eles ficam baratos, para que o sistema seja sustentável. Não dá para ter sustentabilidade de um sistema de saúde se a gente não consegue ter soberania, se a gente não consegue ter autonomia. Se a gente tiver que importar medicamento caro, como a gente faz hoje, o que acontece? Só rico tem acesso, porque os pobres sequer são diagnosticados, e por um preço elevadíssimo. Sendo que a gente podia fazer exatamente, produzir nacionalmente, reduzir esses preços, ter escala, reduzir esses preços e propiciar um sistema de saúde realmente igualitário e universal. Não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas isso é alguma coisa que é fundamental. Essa relação é fundamental. Então, portanto, olha só, não dá para falar de sistema de saúde sem falar de indústria, de indústria de medicamentos, de indústria de química fina. Não dá para falar de sistema de saúde sem a gente falar de indústria de equipamentos. Hoje o que a COP está fazendo é uma coisa heróica. A COP está tentando produzir respiradores, mas isso é um ato heróico. Sinceramente, com o salário ameaçado de cortar pelo Paulo Guedes, nossos pesquisadores, isso vai ser uma coisa espetacular, né? Parece um milagre que alguém se proponha a ser inventivo, criativo, etc., assim, com tantas ameaças. Mas a gente tem capacidade, inclusive, de retomar indústrias também de equipamentos. O Brasil pode, aí o Brasil pode ter indústria de equipamentos, especialmente desses equipamentos que são mais simples. Não estou falando de equipamentos de imagem, estou falando de câmara, de respirador, etc. O Brasil tem todas as condições de fazer isso, mas tem que ter uma política, né? E uma política industrial. A gente não tem mais política industrial. Acho que o Pinguetti se referiu a isso. Não é possível que um país não tenha uma política industrial. Um país desse tamanho, com essa economia, que a gente, então, renuncie, né? Qual é a nossa política industrial? Não tem indústria. A política do Paulo Guedes é essa, não ter estatais, não ter indústria, não ter Banco Nacional. Enfim, tudo isso que está aí mostrando que, se não tivermos, não sairemos dessa crise, né? A minha última esperança é que a gente saia da crise com isso mais claro e que a gente consiga colocar isso de pé. Não sei, não é? Mas eu acho que agora tem um espaço para esse debate, pelo menos. Antes de passar para o Ricardo, deixa eu fazer um comentário. Além do projeto do respirador, tem na COP um esforço da professora Leda, da Engenharia Química, procurando desenvolver um teste. Isso. Tem, fora do vírus, da questão atual, existe um laboratório do professor Zé Carlos Pinto, que também se dedica à saúde. Há muita coisa de engenharia de saúde, fora próteses na engenharia de materiais e metalurgia. Quer dizer, há um cruzamento aí. Tem a engenharia biomédica da COP, que há muitos anos trabalham lá médicos e engenheiros, e é um programa de nota alta da CAPES. Eu acho que isso é interessante. Vamos lá, Ricardo. Só reforçar o ponto, eu acho que precisamos de uma visão articulada de dimensão social e dimensão econômica para pensar o desenvolvimento.
A Lígia estava falando, estava me lembrando dos estudos do Carlos Gadelha, na Fiocruz, né? Que trabalha com isso há algumas décadas, pelo menos. Obviamente tem várias referências, mas como é que você integra o sistema produtivo, o enfrentamento dos desafios da saúde, sabendo que você precisa de uma política de desenvolvimento produtivo, industrial, sistêmica, né? Acho que a Lígia no início falou disso, né? A palavra sistema às vezes a gente perde, mas é o sistema de provisão da saúde, mas num olhar do sistema de saúde como um todo, que precisa de política industrial adequada. Só para voltar ao ponto, gente, um estado de bem-estar que a gente possa vir a construir, e obviamente dividir os riscos dessa transição, dessa crise, mas vai precisar de alguma forma que o Estado, além de proteger os mais pobres, que isso é fundamental, não é isso? Defina padrões de intervenção, inclusive padrões de intervenção produtivos, né? Por exemplo, talvez fosse muito interessante, aí óbvio que isso acho que não está na pauta do dia, mas seria fundamental que a gente tivesse um padrão produtivo que regulasse a questão do meio ambiente, né? Por exemplo, né? A gente sabe se há alguma coisa anunciada, apesar de tanta informação e relativamente pouco conhecimento, como é que a questão ambiental está na origem, inclusive, de vários dos nossos desafios, né, no campo dos vírus, né? Como é que o degelo do Ártico, como é que o desmatamento da Amazônia, como é que as queimadas estão no torno disso, e você poderia ter, de forma absolutamente eficiente, com dinamismo econômico, com capacidade de assegurar o crescimento, um estado de bem-estar que organize os seus padrões, por exemplo, aí para eu voltar para a pergunta, estimulando, não artificialmente, mas de forma concertada e integrada numa visão de futuro sobre que sociedade eu quero construir, tá certo? A política de investimento na saúde, né? Só um exemplo para sair um pouquinho, tem a ver com engenharia, Pinguelli. Uma vez conversando com um colega da universidade na Índia, tá certo? A Índia tem acho que 5 centros equivalentes ao ITA. Tá? Há 10 anos atrás eles tomaram, portanto, nesse governo tomaram uma decisão de fazer com que cada centro desses adotasse outros 5 núcleos de engenharia. Tá? Só para ver uma visão de longo prazo. Portanto, tem uma estratégia coordenada, nesse caso concreto, de 30 centros, né, com 5 matrizes. Qual era o objetivo maior deles? Formar engenheiros de altíssima qualidade, distribuídos para o plano de desenvolvimento indiano, mas, já visando há 10 anos atrás, ocupar o mercado de trabalho de engenheiros de alto nível do leste europeu. Sim. Uma estratégia acadêmica, de pesquisa, pesada de formação, com uma visão internacionalista, tentando dizer o seguinte: é possível criar um mercado, tá certo? Totalmente financiável, certo? A partir das universidades para um segmento específico. Estou só usando esse exemplo, que eu me lembrei quando a gente estava falando, assim, a política requer diretrizes, né? Diretrizes estruturadas, né? Volta aos estudos do Gadelha. E a gente pode fazer isso. E volto a dizer, isso não precisa ser subsídio na veia em que seja uma atividade inviável. Então, ao contrário, mas o estado de bem-estar gera dinamismo econômico, né? A economia cresce mais se eu tiver um setor ativo que possa fazer isso de forma integrada e ser rentável lá na frente e ser interessante para todo mundo, obviamente garantindo o direito à saúde para a população, sobretudo para os mais vulneráveis. Então, não só não há contradição, como acho que tem que articular essa visão social e a visão econômica de desenvolvimento. Isso a gente já discute isso há muito tempo. É difícil praticar, evidentemente, os gargalos dos jogos de poder são inúmeros, mas você tem oportunidade de fazer isso em alguns momentos. Acho que a gente tem que não abrir mão disso, né? Tentar voltar a colocar isso na pauta. Obrigado, Cássio. Veja, nosso sistema privado de saúde é tão melhor assim do que o SUS ou tem um problema também de recursos humanos e financeiros? Então, olha só, é isso que eu estudo, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que falar assim, nosso sistema privado só pode ser melhor, senão a gente não teria plano de saúde, né, gente? Então, vamos começar daí, né? Senão também, enfim, é melhor. É melhor porque tem um atendimento que a gente consegue ser atendido. É totalmente diferente. A gente consegue ser atendido no sistema privado. Agora,
Dizer que esse atendimento é de boa qualidade, eu acho que não. Mas é melhor ser atendido do que não ser atendido. Quando uma criança tem febre e a mãe leva na emergência de um hospital e a criança é atendida, faz a maior diferença, né? Então, por isso que nós todos temos plano de saúde, né? A gente precisa ser claro com isso. Então, a barra no SUS é muito pesada, o racionamento do atendimento do SUS é muito dramático. As pessoas não conseguem ser atendidas, as filas não andam. É natural que tenha fila, mas uma fila que não anda é uma coisa desesperadora. Imagina alguém ter um tumor e a fila não andar. Então, é isso que acontece. As pessoas, quando conseguem ter o diagnóstico, sabem que quando chegar a hora da cirurgia, a situação já é péssima. Então, assim, o atendimento no SUS, ele é um atendimento que, quando ocorre, eu acho que ele é melhor do que o setor privado. Vou explicar por quê. Porque o SUS tem ensino, pesquisa e assistência juntos, não é? É impossível a gente achar que pode existir um atendimento de boa qualidade sem pesquisa e sem ensino. Os hospitais privados, inclusive esses hospitais de luxo, que são assim de mármore, que aparecem na televisão, que os presidentes da República são atendidos, eles não têm ensino e não têm pesquisa, não tem estudante no hospital. E todo mundo sabe que ter estudante é uma garantia de qualidade. Estudante de saúde é muito chato. Ele fica ali controlando a qualidade, ele se apaixona pelo paciente e vice-versa. Então, há uma empatia. É muito legal. Um hospital que tenha ensino e pesquisa, ele tem muito melhor qualidade. Então, o atendimento público ele pode ser de muito melhor qualidade, desde que as pessoas consigam passar pela agulha que o camelo não passou, né? Porque eu não sei se eu estou sendo clara. O atendimento público é melhor. Ser atendido no hospital universitário é melhor. Mas é muito difícil ser atendido no hospital universitário. E o nosso hospital universitário hoje, por exemplo, o hospital da UFRJ, não está bem. Ele jamais voltou a ser o que ele já foi. Então, ainda temos isso, né? O atendimento privado, ele é de boa qualidade, além disso que eu falei, porque não tem ensino, não tem pesquisa, não tem extensão. Os médicos não são do hospital. Então, os nossos hospitais privados no Brasil, Estados Unidos é diferente, mas no Brasil, o hospital universitário, o médico ele é de outro lugar. Então, o paciente chega, o médico assistente chega, mas quem é o responsável por esse atendimento no final das contas, né? É o hospital, é o médico assistente. Então, a gente tem problemas grandes de qualidade nos hospitais universitários, a começar, por exemplo, agora nos casos de Covid. O que seria melhor? Assim, vamos fazer essa pergunta para a gente mesmo. A gente prefere ser atendido no hospital público, está todo mundo treinado para atendimento de Covid, que tem ensino, que tem estudante, etc., etc., ou a gente prefere ser atendido naquela cliniqueta do plano, que é aquele plano mais ou menos, né? Claro que a gente prefere ser atendido no hospital público. Então, eu acho que assim, a gente tem instituições públicas que são muito boas no Brasil, muito boas, excelentes, de padrão excelente, e a gente tem uma parte de hospitais privados e clínicas privadas que são muito ruins. Entretanto, assim, elas são limpas, elas têm aquele papel de parede, tipo esse do Ricardo, só que esse do Ricardo é legal. Aquela imagem sempre do Canadá, né? Que ninguém jamais viu aquilo no Brasil, aquelas folhinhas caindo, aquelas de outono, né? Então, elas têm televisão, elas têm... Esse aqui é bem floresta amazônica, hein? Não, floresta tropical aqui, não amazônica. É nacional. A deles é sempre nacional, tem sempre umas flores de plástico e tal. Enfim, então acaba sendo um atendimento pseudo-personalizado, né? E o SUS tem um atendimento que é muito ruim, os funcionários públicos tratam a população mal, estão sempre cansados, sempre estressados, sempre assim, achando que estão sendo explorados, e de verdade também estão, né? Então, enfim, é um drama isso, né? É um drama porque fica o privado é eficiente, atende bem, e o público gasta muito dinheiro, joga dinheiro pelo ralo, e atende mal. Não é nada disso, né? Não é, sinceramente, não é mesmo, né? A gente acompanha assim, os desfechos clínicos, né? O que importa é o desfecho clínico.
qual foi o resultado, qual foi aquele resultado daquele tratamento. E os desfechos do setor privado não são bons, né? Ô, Ricardo, vamos agora para a última pergunta. A experiência anterior do Bolsa Família pode conduzir a um programa de renda mínima oficial? Acho que a nossa experiência do Bolsa Família ela é muito positiva no sentido, né? A gente tem, e talvez aquilo que a gente subestime e que poderia estar sendo muito mais bem utilizado, inclusive nesse contexto atual de crise, é a gente ter produzido o cadastro universal que a gente produziu, né? O cadastro único que a gente produziu. Então, agora, né, nos 600 pratas aí. Exatamente, né? E demorou enormemente para botar isso em marcha. Por tempo, o pessoal numa fila para arrumar o cartão. Isso. Nem lembro o nome. Filas enormes. Enormes. Parece uma malvadeza aquilo. É malvado, tem uma perversão ali, que eu acho que é associada a uma incompetência, mas daria para ser muito mais ágil, o sentido de emergência se perdeu. E esse cadastro aí, Pinguela, é muito importante pelo seguinte: no Bolsa Família ele é usado para o alívio imediato da pobreza, né? Isso é a transferência de renda que tem, né? Serve as condicionalidades para o longo prazo, mas o cadastro tem uma outra função que a gente usou pouco, tem a ver com tudo que eu estava tentando falar antes, que é o cadastro podia ser o pivô de coordenação da política social como um todo, certo? Que você tem ali os trabalhadores que passaram, pessoas em extrema pobreza, mas tem várias pessoas que já tiveram situação de pobreza e não estão. Você está falando de 28 milhões de famílias, tá? E você pode aumentar a capacidade, você tem um perfil disso, de coordenação desse processo como um todo. Então, basicamente, o Bolsa Família hoje é um programa de renda mínima, tá? A gente podia caminhar para uma renda básica, talvez uma renda básica universal, certo? É possível. Tá? Não tem nenhum país do mundo que tenha feito. Aquela do Suplicy? Isso, o princípio do Suplicy, mas não necessariamente a gente conseguiria, porque nenhum país conseguiu até hoje, tá certo? Mas você poderia ter, e acho que a gente teria condições de fazer isso, de subir essa barra e garantir um programa distributivo com a referência do Bolsa Família, que ninguém ficasse abaixo de uma condição que a gente definisse como de pobreza efetiva, tá certo? De extrema pobreza. Então, temos condição de fazer isso. Como já se foi dito, é um país de renda média, mas que pode redistribuir isso bem forte, de uma forma sólida. E aí a questão é, acho que só para voltar ao pós-pandemia, a gente não pode esquecer que vamos ter que fazer, o país vai cair muito e vai ter que crescer. Então, a gente vai ter que produzir um processo de crescimento da economia, e aí, diante dessa pergunta, que poderia vir junto com infraestrutura de serviços no campo social, referenciados numa ideia de equidade, evidentemente, e a garantia de um piso distributivo. Tá? Muito de ser feito nesse governo, é óbvio, né? Então, a gente teria que saber como é que isso vai ser feito de forma consistente. Mas a gente tem condições hoje, no aparato de governança, no aparato institucional, para caminhar nessa direção. Pode ser que uma leitura possível do que a gente já estava colocando, eu já acho que já sublinhei muito que acho que a gente pode, inclusive, entrar numa depressão, né, depressão econômica, né, é que a gente, se aprender pouco com esse processo e não se reconfigurar o jogo político para uma outra alternativa, é óbvio que isso pode ser ainda mais punitivo. Agora, por outro lado, se a gente aprender nesse processo, tá, pode ser que a gente consiga, simultaneamente, caminhar em direção de reposicionamento dessa infraestrutura social, e aí a pergunta, como foi dito, criar condições para que tenha um Bolsa Família mais potente, uma renda universal que cubra uma parcela grande da população, ou seja, garantir esse pacote redistributivo para mitigar a condição de ultravulnerabilidade da extrema pobreza e uma política focada, intersetorial, que dê condições da provisão da infraestrutura social. Eu acho que isso é adequado, é possível, e a gente tem isso, a configuração socioeconômica do país, apesar da altíssima desigualdade, pode gerar um arranjo que não se conforme com essa nossa desigualdade estrutural. A gente ainda não foi eficiente para fazer isso, sabe?
A gente pode fazer isso. Usei essa palavra eficiência com sentido provocativo e fundamental, ou seja, essa variável, ela está ser eficaz e ser eficiente, ela está capturada por discursos que não necessariamente estão preocupados com a equidade e com a solidariedade. O que eu estou só querendo provocar nós agora e depois uma reflexão é que a gente deveria ter como pilares a ideia de coordenação e eficiência associados à ideia de equidade e solidariedade. Isso é necessário para essa engrenagem ficar em pé. Se a gente, cada vez que... Eu só vou terminar com uma historinha, me lembrando de uma historinha do Brizola sobre a gotinha da polio, não é isso, Cid? Da polio lá. E o Brizola fazendo uma cena que eu senti, olha, vou dar aqui, deu uma criança, aquele comunicador absolutamente fantástico, um político iluminado e tal, mas vou dar mais uma gotinha de reforço. Né? O ato da gotinha de reforço cortou o orçamento da área da saúde à metade. Né? E qualquer pessoa podia dizer assim, pô, se o Brizola agora deu 2 gotinhas em vez de uma, eu também quero para minha filha 2 gotinhas. Eu estou só brincando com essa imagem, mas a ideia que os recursos são escassos, eu preciso trabalhar eles da melhor forma possível, ainda atravessa pouco a nossa cultura da política social. A gente precisa ser capaz de disputar a agenda de equidade, a agenda, acho que a gente tem um valor novo possível de ser trabalhado, que é a solidariedade coletiva e não a individual só, né? Um projeto de um Estado, de uma sociedade mais solidária, mas tem que associar a isso uma ideia de eficiência. E aí, renda mínima, tá certo? Uma renda universal, mesmo que seja gradativa, seja uma renda mínima para todos os mais vulneráveis, faz parte desse pacote de eficiência com solidariedade. Eu tenho que garantir uma forma de viabilizar isso. Né? Desculpa a nota de rodapé, o papel de parede é da Floresta Atlântica, tá? Só para ele é super local. Bom, chegamos ao fim. Eu passo a vocês dois para fazerem o fechamento de cada um, e nós estamos no limite do nosso tempo. Eu agradeço muito a participação de vocês, extremamente interessante. Vamos, então, para as despedidas. Lígia? Queria agradecer e queria assim, dizer que eu aprendi muito nesse debate. Espero que a gente consiga... Eu estou acompanhando todos os debates, tenho aprendido muito. Queria que a gente continuasse, sei lá, se a COP é capaz de continuar promovendo esses debates. Ricardo, eu aprendi muito com você, mas eu queria te dizer o seguinte, para a saúde, o princípio não é equidade, é igualdade. Olha só, nós consideramos que só haverá equidade se houver um padrão de igualdade. A gente não pode sair da equidade e a gente não quer um SUS para pobres. Não existe sistema de saúde para pobres. Se for para pobre, não é sistema de saúde. Então, eu volto àquela... É importante que a gente compreenda a importância da política de oferta. Não é política de demanda, não é política de renda. É uma política que exige essa acoplagem da política industrial, da política de infraestrutura. Então, eu diria assim, muito legal esse cadastro único, contanto que ele inclua a população brasileira inteira. Nós não queremos fazer política social na saúde. A política social ela tem que ser para todos. É fundamental, dá certo. Se for para todos, ela se viabiliza, ela é sustentável. Os sistemas universais gastam menos com saúde do que os sistemas que não são universais. Isso tem evidência sobre isso. O Brasil não está muito aberto. Acho que é preciso, sabe, Ricardo, que a gente se encontre mais. Que nós que somos, então, das políticas sociais, eu acho que a gente tem um acerto de contas aí a fazer, que não é difícil, mas eu acho que ele tem que ser realizado, porque a gente, de fato, ficou muito longe, né? Ficou muito afastado nesses últimos tempos. Eu acho que a gente precisa voltar a se encontrar. Concordo com você que o repertório não é o mesmo, mas o repertório, não sendo o mesmo, ele é complexo. Né? Ele precisa considerar as especificidades de cada área, né? Assim como as escolas. Né? A gente não pode ter escola só para pobre. Eu acho que você sabe disso muito bem. Eu sempre te admirei muito, porque você sempre foi um batalhador. Imagina se a nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro fosse para pobre. Né? Ela não é. Ela é a Universidade Federal do Rio de Janeiro para todos. Tipo a Patrícia Lumumba. Não, pois é, mas não era só para pobre, era para comunista, né? Diferente, né? Era comunista rico, né?
Tá bom. Então, muito obrigada, boa noite. Obrigado. Ricardo. A Lígia está provocando a gente fazer uma nova rodada. É evidente que eu acho que o parâmetro universal da política da saúde e o princípio da igualdade é vital. Mas só para a gente pensar, não esquecer aqui, primeiro, só que quando eu desenhei o cadastro único, quando eu estava lá, foi uma disputa de meses com a Caixa Econômica Federal, só ficar com essa alegoria aqui, para a série de numeração digital do NIS, do Número de Identificação Social, ser a mesma do PIS e do PASEP, para viabilizar isso, Lígia. De ser uma porque esses são os que não passaram pelo mundo formal, hoje o PIS e o PASEP passou pelo formal, a gente teria como um todo. Passei anos tentando fazer com que a gente tivesse um número de identificação desde o dia do nascimento para fazer o cadastro universal e nunca conseguimos fazer isso bem feito, então tem que fazer isso mesmo. É universal. No entanto, eu só queria voltar ao seguinte: é possível garantir a ideia de uma política universal na área da saúde, inclusive tal qual na educação, mas eu queria só inverter essa ideia. Se a gente quiser uma estratégia forte, consistente e duradoura de redução da desigualdade, eu colocaria o princípio da equidade como organizador do sistema. Tá? E aí depois a gente discute isso algum dia, tá certo? E acho que você tem razão, a gente precisa se aproximar mais. Tá? Precisa se aproximar mais porque, vou concluir aqui, Pinguelli, acho que a polarização nos fez um mal enorme e nós ainda estamos, num certo sentido, reféns, tá certo? Dessa cultura da polarização. Acho que cabe ao campo progressista, solidário, que quer realmente estar comprometido com a mudança da sociedade brasileira em direção à sociedade mais justa, mais harmônica, menos desigual, fazer um gesto de ruptura com essa ideia de polarização e aumentar o arco reflexivo e o arco prático. Tá? Então, a gente precisa dialogar mais. E acho que a gente tem uma situação curiosa, que é assim, diferente das situações de ordem, né, em que boas práticas são muitas nossas referências, situações de alta complexidade com incerteza são situações que as práticas emergentes são as que são as mais vitais. A gente precisa identificar elas. Por isso que eu estava falando do nosso repertório não é suficiente. Tá certo? A gente tem um repertório, tem solidez, tem experiência prática, tem teoria na cabeça, tem muita coisa e está do lado certo. Tá? Desculpem aqui essa pretensão, mas acho que a gente está nesse lado da democracia, né, da ciência, da consciência, da capacidade da sociedade mais justa, mas a gente precisa identificar essas práticas emergentes e delas configurar um caminho novo. Foi um prazer enorme estar aqui, Lígia, sempre aprendendo muito e conhecendo esse mundo complexo da saúde. E, Pinguelli, faz mais disso, não só com a gente. Eu vi que era a série só de 4 debates, faz 2 por semana daqui até o final do ano. Acho que a gente precisa fazer isso. Sobre o que você falou de quebrar a polarização, eu vou fazer um comentário que o Lula procurou o governador Dória de São Paulo. Isso não saiu na TV Globo. Não houve uma frase sobre isso, que é uma atitude interessante política, que é preciso quebrar mesmo, porque senão esse paranoico vai se reeleger. Deixa eu agradecer meu filho Luiz Fernando, que é professor da Engenharia Civil da COP e da Arquitetura, que me ajudou aqui na seleção das perguntas. O último debate previsto vai ser no dia 22, quarta-feira, será sobre internet e ética, com o Glenn Greenwald e o Pedro Doria, nesse mesmo horário, quarta-feira. Todos estão convidados. Muito obrigado, então. Muito obrigado.